Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, que essa semana nós estamos estudando todos os dias, né? Então, vamos seguir agora com o nosso estudo. Nós estudamos na última live o capítulo 4, começamos, né, pluralidade das existências, e falamos aqui da questão 166. Então hoje nós seguiremos com a questão 167, tá? Peço-lhes desculpas pelo atraso, mas eu havia dito ontem, né, na nossa live, hoje é dia 27 de novembro, sexta-feira, falamos ontem na live que hoje seria por volta de 9h15, né, 21h15, porque eu estou acabando de sair de uma live com o pessoal lá da Federação Espírita Brasileira, então foi a conta de desligar lá e ligar aqui, né? Então por isso esses 15 minutos aí que eu havia pedido a vocês ontem, né? E desculpe minha voz, essa é a terceira live seguida, né? Porque às 5h30 eu tive uma live até às 7h30, às 8h eu entrei na live com a Federação Espírita e agora em seguida com a nossa live de estudo do Livro dos Espíritos. Então, desculpe pelo cansaço da voz, né, que é a terceira live seguida de hoje. Então vamos seguir aqui com o nosso estudo. Nós paramos ontem na questão 166 e hoje ficamos de conversar sobre a questão 167 à frente, né? Então vamos conversar sobre essa questão, a 167, que faz a pergunta que nós chegamos a lê-la ontem, a pergunta: qual a finalidade da reencarnação? Então eu disse aqui que essa pergunta é interessante porque ela vai se ligar, ela vai, por assim dizer, linkar-se à questão 132 do Livro dos Espíritos. A questão 132, Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação dos espíritos. E a resposta, os espíritos nos falam do aspecto qualitativo, dizendo que a finalidade é a evolução, é o progresso. Então, na questão 132, nós podemos dizer que a resposta tratou o gênero, né, o progresso, o ato encarnatório. E nessa questão 167, Kardec então vai fazer a pergunta: qual a finalidade da reencarnação dos espíritos? Reencarnação dos espíritos. Ali na primeira pergunta, na 132, foi o ato encarnatório. Aqui é a repetição desse ato encarnatório. É o aspecto, por assim dizer, quantitativo da encarnação. É o aspecto de quantidade. Quantas vezes encarnar? Então, qual a finalidade da reencarnação? Foi a pergunta. E nós veremos que a resposta guarda relação. A resposta guarda relação com a questão 132. Porque a questão 132 fala que o objetivo é o progresso. E aqui, então, os espíritos responderão que é um melhoramento progressivo. Que esse progresso não é de uma vez só. Que esse progresso se dá de maneira gradativa. Então vejamos a resposta. Qual a finalidade da reencarnação? E aí eles respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Onde estaria a justiça? Sem essa ideia de um melhoramento progressivo, de uma progressividade no nosso momento, no nosso processo evolutivo. É isso que os espíritos colocam. Colocam justamente nesse sentido, que, reforçando o que está na questão 132, progresso, a encarnação é para o progresso, e aqui eles vão dizer progresso progressivo, ou seja, o progresso, a evolução não é um salto, o progresso não é um salto, ele é paulatino.
Por isso a própria palavra progresso, aparente redundância, progresso progressivo, mas é no aspecto de o progresso se faz em etapas, se constrói a etapa. E aqui ele coloca o seguinte: expiação. Expiação. A ideia expiação, nós precisamos entendê-la, porque muitas vezes nós confundimos expiação com punição. Como se a expiação fosse uma punição. E expiação é um processo. É um processo. E Kardec explica o que é a expiação na resposta da questão 132. Por isso que eu disse que a questão 167, ela desdobra, ela é um complemento da questão 132. Vejam aqui. As vicissitudes da existência corporal. As vicissitudes da existência corporal. É o que consiste a expiação. É o que Kardec escreve aqui. Olhemos a questão 132. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. É nisto que consiste a expiação. Então vejamos, é nisto que consiste a expiação. As vicissitudes. E o que são as vicissitudes, senão as consequências dos nossos atos? Então aqui o aspecto expiação, muitas vezes ele é trazido, ele é analisado sob um prisma de punição. A lei de Deus, na lei de Deus não há punição. Quanto mais profunda a causa, mais profunda a consequência. E a expiação é essa consequência de atitudes danosas com consequências na mesma proporção. Então nós não podemos chamar expiação ou tratar a expiação como punição. Como punição. E o que eu estou dizendo, na verdade, são os espíritos que disseram. É a resposta da questão 132 do Livro dos Espíritos. Suportar as vicissitudes da vida corporal, é nisso que consiste a expiação. Então são falas dos espíritos, não é uma fala minha. Não sou eu que estou tentando dizer o que é expiação. São os espíritos dizendo nessa questão 132 o que consiste a expiação. Para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. Nisto é que consiste a expiação. Então percebamos que são consequências. Consequências. E quão mais grave a causa, mais grave a consequência. Então não pode olhar a palavra expiação. O que é o verbo, a palavra expiação, o verbo expiar? Ele leva a redimir. Expiar no sentido de redimir. O expiar, entre os hebreus eles tinham lá as expiações. Existiam os animais expiatórios que eram sacrificados para redimir, aspas, os pecados das pessoas. Por isso a expressão bode expiatório. Bode expiatório. Vejam, bode expiatório, porque era um dos animais usados para a expiação dos pecados. Então o aspecto expiação é o lado da redenção. Redimir pelos novos atos, assumindo as responsabilidades dos antigos atos. Então não é sofrimento. Quando a gente sofre pouco é prova, quando a gente sofre muito é expiação.
Não é esse o critério. Não é esse o critério. O aspecto da expiação é consequência. Deus não pune ninguém. Se Deus punir, ele deixou de ser Deus. As suas leis coercitivas nos levam a atitudes, mas se eu pratico atitudes contrárias à lei de Deus, eu tenho as consequências dessa atitude contrária. E nós podemos trazer a questão 614 do Livro dos Espíritos. A questão 614, que é a questão que abre as leis morais, que nós já estudamos aqui. O que se entende por lei natural? É a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer, e o homem só é infeliz porque se afasta da lei. Ou quando dessa lei se afasta, em outras traduções. Então vejamos, o aspecto da infelicidade é porque eu me afastei da lei de Deus. Porque a lei de Deus é um aspecto, tem por objetivo a felicidade. A felicidade. Perceberam? A felicidade. É preciso nós percebermos isso. Deus, veja, pena, aqui o Décio coloca, pena não quer dizer punição. Tomemos um cuidado com essas questões. A palavra pena não quer dizer punição. Pena é a resultante de um ato contrário a uma norma. Cuidado. Cuidado para a gente não confundir o sentido das palavras. A pena aplicada não é a punição. A pena aplicada é a retribuição. Então, inclusive sobre essa palavra pena, permita-me abrir aqui uma pequena digressão. A pena, ela tem 3 aspectos. E é tudo pena. Pena tem o aspecto retributivo, tem o aspecto educativo, tem o aspecto preventivo. Isso é que são os componentes da pena. Desculpe-me aqui um estudo jurídico, me perdoe, não é essa a minha função aqui. Mas os componentes de uma pena são os 3. Retribuição, educação e prevenção. Os 3 elementos que compõem a pena. O que é retribuição? É a consequência do ato. O que é educação? É um momento para refletir sobre o ato a partir das consequências. E o que é a prevenção? Para não ter as consequências, não promover o mesmo ato. Entenderam? Então a gente tem que tomar cuidado com o sentido das palavras e não atribuir às palavras sentido que elas não têm. E Kardec era preciso nisso, gente. Kardec ele era preciso. E os espíritos cobravam isso. Por que não tendes vós uma palavra para cada coisa? Então nós é que acabamos na nossa coloquialidade dando à palavra pena sinônimo de punição. Veja, ele foi punido com a pena. Não. A pena foi aplicada pela retribuição do ato. Então a expiação, vejam só agora, a expiação ela tem um aspecto retributivo. A expiação tem um aspecto educativo. A expiação tem um aspecto preventivo. Então é uma pena. Por isso, lá no Livro dos Espíritos, no livro 4º, está lá das penas e gozos futuros. Das penas e gozos futuros. E no item 16 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, a Ciomara aqui traz, lembrando-nos, no item 16 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, fala da arrependimento, da expiação e da reparação. Kardec usa o termo reparação. Arrependimento, expiação e reparação. Então, pensemos nesse aspecto. Não é? Por isso a expiação não é punição. Pena. O aspecto retributivo, que aclara.
E olha o que nos fala Dona Joana de Ângeles, salvo engano, no livro Plenitude. Salvo engano, no livro Plenitude. Eu tenho, é certo, está lá no Plenitude. A expiação tem como finalidade fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda. O que essa frase está dizendo? Retribuição para aclarar os pensamentos. Retribuição, eu sinto o efeito e aí eu acordo. O efeito danoso, porque a causa foi danosa, me alerta, me acalma. Como o efeito de colocar a mão numa chapa quente ser a dor da queimadura. E por doer a queimadura eu tiro. Mas eu só doeu a queimadura, ou só me queimei, porque eu pus o dedo na chapa quente. Tinha lá um aviso, cuidado, chapa quente, e eu pus o dedo. A consequência foi imediata. Então o aspecto retributivo é essa consequência natural. E ao mesmo tempo é um alerta preventivo. Não colocarei mais o dedo na chapa quente. Preventivo, veja, por uma consequência, alertei-me. E não farei de novo. Preventivo. E retributivo porque foi imediato. Chapa quente, dor. E educativo, olha, com os outros. Quem colocar a mão na chapa quente queima. Então vejamos que são os aspectos necessários para se sanar uma falta desse item 16 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Arrependimento, expiação, reparação. É esse sentido. Muitas vezes arrependemos e corrigimos, reparamos. Outras vezes só arrependemos porque expiamos. Perceberam então? Então quando a gente observa, desculpe, eu não quis aqui trazer a teoria geral das penas, não é essa a nossa finalidade aqui, mas eu achei importante e necessário trazer o que é a ideia, o que a palavra pena representa e o que é o conceito jurídico de pena, para que nós entendamos que muitas vezes usamos um sentido diferente, damos uma coloquialidade, ou seja, o sentido coloquial, quando deixamos o sentido formal de lado. E Kardec não trabalhava com coloquialidades. Kardec trabalhava com formalidades. Kardec ele era formal na escrita. Ele não trazia coloquialidades, porque não poderia trazer palavras coloquiais, porque poderia gerar interpretações diversas em função dos diversos sentidos coloquiais que uma palavra traz. Kardec trabalhava com as palavras no sentido formal, para que não houvesse dubiedade, interpretação dúbia na leitura daquela palavra, daquela frase. Então aqui está muito bem colocada a palavra expiação. Ela é colocada tanto na questão 167 como na questão 132. Do mesmo jeito, da mesma forma. E na questão 132, explicada. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. E aí diz... Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. Nisto é que consiste a expiação. Então, percebamos? Agora, a expiação, quando a causa é grave, a expiação também é grave. Vejam, gradações naturais. Então, há casos que o aspecto expiatório é grave, sim. Há casos de comprometimentos, por assim dizer, físicos grandes, como uma grande expiação? Sim. Mas a função expiatória não é melhorar o espírito. A função expiatória é acordar para que o espírito se melhore pelos seus atos, pelos seus sentimentos. Percebemos isso? Então, é nesse aspecto. A dor é consequência
A beatitude é consequência. A expiação é esse convite consequencial dos nossos atos para melhorarmos. É esse o sentido. É esse o sentido. E aí as pessoas disseram provas. Provas são as circunstâncias naturais por nós escolhidas num aspecto de crescermos, de testarmos-nos a nós mesmos para crescermos, no sentido de atitudes, ganhos, como uma prova de escola, são aqueles momentos de aferição. As provas são as aferições diversas do nosso processo evolutivo. A expiação é a consequência dos atos. A prova é essa naturalidade das situações vivenciais, do laboratório vivencial. Escolher a prova de estar numa determinada situação, circunstância, não por consequência de atos, mas por escolha, deliberação. Escolhemos uma deliberação de escolher o gênero, questão 258, a 259, 260, até mesmo viver em situações, em locais ou em meios difíceis, pode ser prova. Veja, a prova é passar por uma situação sem que ela seja consequência de uma atitude, mas uma escolha. A expiação é passar por uma situação como consequência de um ato. Perceberam? Não é difícil separar isso. A prova são situações não decorrentes de atitudes, mas escolhas. A expiação são situações decorrentes de atitudes. Das atitudes, que eu quero dizer, não corretas. Atitudes que se afastam da lei de Deus. Uma doença, Rosa Flor, pode ser uma prova, pode ser uma expiação. Depende se ela foi decorrente ou se ela foi uma escolha para exemplificações. Por isso eu chamo a atenção, sempre aqui, eu chamo a atenção para o capítulo 9 do Evangelho de João. Falamos isso aqui na última live, na live de ontem. Aquele momento em que Jesus com seus discípulos estão passando, vejam só, Luísa, um exemplo prático, que está no capítulo 9 do Evangelho de João. Jesus passando com seus discípulos se encontram com um cego de nascença. Cego de nascença. Gravemos bem isso, cego de nascença. E naquele momento um discípulo pergunta a Jesus: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? O foram seus pais, essa parte da pergunta, é em função da lei mosaica, lá do capítulo 20 do livro Êxodo, que dizia que Deus punia a iniquidade dos pais nos filhos, nas terceira e quarta gerações. Então, por causa dessa ideia mosaica, veio a pergunta: foram seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? E a outra parte da pergunta, se foi ele que pecou e ele nasceu cego, pressupõe-se a ideia reencarnatória. E Jesus, ao responder, Luiz, ele disse: nem ele pecou, nem seus pais. Olha que resposta belíssima. Nem ele pecou, nem seus pais. Nasceu assim, para verificar nele a glória de Deus. Esse nem ele pecou, significa que aquela cegueira não era expiatória, porque ele não tinha cometido o erro para ter como efeito a cegueira. Aquela cegueira era uma escolha, era uma prova. Porque justamente por Jesus ter dito isso, justamente por Jesus ter dito, nem ele pecou, nem seus pais, para dizer que não se aplica a lei de Moisés, mas ele disse, nem ele pecou, é justamente para mostrar que aquela cegueira não adveio como consequência de um ato, veio como a materialização de uma prova.
Se Jesus tivesse dito, ele pecou para nascer cego, expiação. Mas como eu disse, nem ele pecou, mas nasceu cego, então não é expiação. Veja que exemplo prático, muito prático, porque esse exemplo prático Jesus trouxe. Agora, nós não podemos trazer exemplos práticos do tipo assim, não, essa dor aqui não é prova, não é expiação. Nós não temos aparelho para medir o passado. Nós não temos um passadômetro que analisa o passado da pessoa e diz, olha, você está com essa doença por expiação por causa desse ato. Não, você não teve nada de ato no passado para expiar como doença e é prova. Nós não temos um espiômetro, um provômetro, um passadômetro para medir isso. Então, qualquer coisa que dissermos no aspecto de é ou não é, salvo vindo de uma espiritualidade consistente, é um aspecto de conjectura, é conjectural. Estamos fazendo uma conjectura. Então, na fala de Jesus, vem esse exemplo claro, quando justamente por ele dizer, nem ele pecou. Justamente por ele dizer, não pecou e, no entanto, nasceu cego. E o que normalmente as pessoas dizem? Ah, isso é expiação. Por isso nasceu cego. Não diria assim? Não seria a primeira fala que nós diríamos? Bom, isso é expiação, nasceu cego? Com certeza boa coisa não fez. Não era isso que nós diríamos? Mas Jesus foi explicar que nem todo, aspas, mal visível é expiatório. Pode ser prova, escolha. E Jesus foi explicar, nem ele pecou e disse o motivo. Nasceu assim para que se verificasse nele a glória de Deus. Para que se verificasse nele a glória de Deus. Em outras palavras. Ele não precisava nascer assim, mas nasceu assim para que esse momento acontecesse. Para que pudesse ser curado. Porque se ele tivesse débito, como Jesus iria curá-lo? Mas toda prova tem o seu risco. Toda prova tem o seu risco. Ele escolheu nascer cego e poderia ter criado situações adversas para ele, se ele lamentasse, reclamasse, ficasse revoltado pela cegueira. Aí ele criaria situações que poderiam levar a aspectos expiatórios depois. Então eu gosto muito dessa passagem do capítulo 9 do Evangelho de João, porque ela vai mostrar esse sentido que muitas vezes reduzimos a uma explicação expiatória para aquilo que muitas vezes pode ser provacional. Aí, muito bem colocado, Luiz, nesse exemplo que você colocou aí. Então, quando há esse exemplo que você trouxe do bebê, nasce com deficiência qualquer, ou pode ser sim uma expiação, pode ser uma prova, pode ser uma expiação para o bebê e uma prova para os pais. Pode ser uma expiação para os pais, uma prova para o bebê. Vejam quantas probabilidades nós temos. Quantas probabilidades nós temos. Por isso é que eu sempre digo, não se pode reduzir uma pergunta a uma só resposta. Aqui brincou, acho que o Fábio colocou que depende, né? Que eu sempre brinco aqui que a melhor resposta para tudo é depende. Né? Depende. Então, há esse sentido, nós não podemos reduzir, é por causa disso, sempre é por... Não. Tem possibilidades diversas. A Lâmia faz aqui observação, se tem a ver com a questão 851, 852, sim, da fatalidade, do livre-arbítrio, da fatalidade, lá na lei de liberdade, né? A fatalidade está justamente na lei de liberdade, como se fosse um questionamento do contraponto, mas lá vai ficar bem explicado que a fatalidade nada mais é senão o resultado das provas, o resultado das escolhas, né? O resultado das escolhas, é isso que vai estar lá na questão 851 e à frente, que elas são os resultados da escolha.
que é aquilo que a gente chama de fatalidade. Emmanuel vai trabalhar muito bem isso, salvo engano, a Xiomara está sempre citando aqui o Consolador, salvo engano na questão 133, que ele vai falar do livre-arbítrio e da fatalidade, né, do aspecto fatalista, né, e do aspecto livre-arbítrio, que ele vai chamar de determinismo, a fatalidade. Então lá ele vai trabalhar sobre o determinismo e o livre-arbítrio, numa escala mais ampla, não na escala que os espíritos trabalham, que é muito pormenorizada lá nas questões 851 à frente. Mas entendemos, acho que desculpe, acho que deu para a gente perceber a palavra expiação contida tanto na questão 132, quanto na questão, ou como na questão 167. Acho que deu para a gente ter uma ideia, não é isso? Então vamos ler a questão 167 novamente. Qual a finalidade da reencarnação dos espíritos? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Legal, né? Não é uma pergunta muito legal? Uma pergunta assim, que vai mostrar então a progressividade, a paulatinidade. E mostrar que é para melhoramento. Em outras palavras, ninguém está reencarnado para sofrer. Só está reencarnado para melhorar. Ninguém está reencarnado como punição. Está reencarnado como oportunidade de crescimento. Olha como a visão sobre a vida corporal muda. Olha como nossa visão sobre a vida corporal se modifica. Como que nós vamos agradecer por estar aqui. E aquilo que nós chamamos, ou queremos chamar de punição, é oportunidade. Aquilo que nós queremos chamar de sofrimento, dor, é melhoramento, é aclaramento. É o aclarar para melhorar. Vejam que perfeição essa resposta. E aí vem a questão 168. A Rosa coloca até as compulsivas. Sim, a compulsiva, Rosa, é um dos exemplos da expiação. Uma obrigatoriedade. É como dissesse, olha, uma encarnação compulsória, desculpe, falei compulsiva, esquece a palavra. Compulsória, a reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória, veja a própria palavra, compulsoriedade, uma certa obrigação, que nós chamamos de coercitividade. O que eu digo nós chamamos? O mundo jurídico. Coercitividade, ou seja, é o imperativo, é a obrigatoriedade da aplicação daquela lei. A coercividade, ela obriga a fazer, ela obriga a agir. Isso é o aspecto coercitivo que as leis trazem. É diferente de coação. A coação é uma obrigação apesar da resistência, suplantando a vontade e resistência danosa. A coerção é a aplicabilidade natural. Então a coerção, a compulsoriedade reencarnatória é o aspecto coercitivo da lei evolutiva. Para a gente entender essa reencarnação compulsória, é como se nós... Como não? É aquele fato, né, de uma criança pequenininha tomar uma injeção. A criança vai dizer, eu não tomo essa injeção. O pai ou a mãe vai dizer, toma sim. A criança fala, não tomo. O pai ou a mãe fala, toma. A criança fala, não tomo. O pai toma e a criança fala, ai, tomou. Isso foi coerção, porque era necessário para o melhoramento da saúde, para a retomada da saúde. Isso é o aspecto que no olhar da criança compulsório,
No olhar da criança foi assim, invadiu, desrespeitou o meu livre-arbítrio. Mas se respeitasse o livre-arbítrio daquela criança, ela não tomaria injeção e poderia não recuperar a saúde. Então, como sabia-se que era necessário, então a compulsoriedade enxerga o efeito. Aquele pai, aquela mãe enxergaram o efeito. A criança enxergou a dor. Os pais enxergaram o efeito. No aspecto compulsório, o espírito enxerga a dor. Os benfeitores enxergam o efeito. Então vejamos que a palavra compulsório não é no sentido de coação, coativo. É no sentido coercitivo. Legal isso, não é? Então, até nesse aspecto, não há imposição nenhuma. Necessidade. E aí vem então a questão 168. O número das existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Aí vem a resposta. A cada nova existência, o espírito dá um passo na estrada do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corporal. Aqui nós vamos, mais uma vez, nós precisamos conhecer as palavras. O que é perpetuamente? O que é uma coisa perpétua? É que fica para sempre. Não. Coisa perpétua não é o que fica para sempre. Perpétuo é aquilo que fica enquanto tiver que ficar. Mas como assim, Simão? Perpétuo é aquilo que dura até acabar. O que eu quero dizer com isso? Para sempre é uma coisa. Perpétuo, ou seja, existirá enquanto existir. Vamos dar um exemplo aqui. Quando eles dizem aqui, quando se despojar das impurezas, não terá mais reencarnação. Então não pode ser permanente, por isso tem que ser perpetuamente. Se fosse permanente, sempre reencarnaria mesmo depois de evoluído, mesmo depois de se tornar perfeito. Mas usou o termo perpetuamente justamente para demonstrar que perpetuamente enquanto durar as causas, ou seja, enquanto tiver as imperfeições, haverão ou hão de haver as encarnações, as reencarnações. É esse o sentido. A palavra perpétuo é nesse sentido. Socorro perpétuo, ou seja, toda vez que pedir o socorro terá o atendimento. É esse o sentido. Por isso a pergunta precisa ser entendida, porque aqui os espíritos vão, na frase seguinte, na segunda frase, eles vão mostrar a perpetuidade. A cada nova existência, o espírito dá um passo na estrada do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corporal. Então, em outras palavras, o perpétuo enquanto necessário for, enquanto preciso for. E quando será o término do necessário for? Quando acabarem as imperfeições. E quando acabarão as imperfeições? Quando acabarem. Veja, quando acabarem. Porque não tem como dar uma data. No dia tal você se tornará perfeito. E se naquele dia eu não me tornei perfeito? Até aquele dia. Então não tem como datar. Então essa é a ideia da perpetuidade, né? Enquanto durar. É diferente de permanente. Permanente, vai para sempre. Para sempre. Então o número de reencarnações, ele é de existências corporais, é limitado? Não e sim. Não e sim. Por que não, enquanto houver a imperfeição? Por que sim, quando não mais houver a imperfeição? Então ele não é limitado, porque enquanto durar a imperfeição, continuará o processo reencarnatório. Mas quando não mais tiver as imperfeições, quando o perfeito se estiver,
não haverá mais a necessidade reencarnatória. A necessidade reencarnatória. Legal, né? Depois a questão 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Opa, que legal. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? E aqui respondem: não. Aquele que caminha mais depressa se poupa a muitas provas. Todavia, veja, porém, todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Quase infinito. Então não são as mesmas? Lógico que não. Basta que a gente leia lá a lei de igualdade, que os espíritos mostram justamente a chamada igualdade substancial, né? Cada um está num nível diferente. Então cada um tem um progresso, um ritmo diferente. Então o número de encarnações não é o mesmo? Não, o número de encarnações não é o mesmo. Vai depender de cada espírito. Mais uma vez, depende. Mais uma vez, depende. Né? Então é esse sentido. Né? E aí vamos, para quem está pela primeira vez, eu explico sempre, eu não leio todas as questões. A gente estuda um tópico. Qual tópico? Reencarnação. Então, nesse tópico, eu leio algumas das questões que vão formando o raciocínio. E fica uma ou outra que são leituras que vocês fazem tranquilamente, né? A hora que quiser, em casa. Né? Eu estou pegando aquelas perguntas, eu não chamaria perguntas chaves, mas perguntas que permitem a gente elaborar o raciocínio sem invencionice. Então, nós vamos agora a um outro tópico, chamado Justiça da Reencarnação, que tem só uma pergunta. Justiça da Reencarnação. A doutora Marlene pergunta, qual o sentido desse quase na resposta? É uma pergunta interessante, porque é forte mesmo, doutora Marlene, colocar esse quase aqui, né? Porque o progresso é quase infinito. Quando vai dizer quase infinito, eu diria que é quase uma expressão superlativa, né? Quase um superlativo, para dizer, né, que o conceito nosso de perfeito está muito longe ainda. Nós temos um caminho enorme ainda para que a gente possa entender esse progresso para sair do imperfeito para o perfeito. Então, realmente é uma expressão assim que eu acho muito legal. É uma expressão muito forte que está dizendo, olha, não é infinito. Uma hora chega-se no ponto possível. Porque o infinito seria, porque Deus é o infinito nesse sentido. Mas dentro do possível. Até algumas vezes os espíritos utilizam essa expressão, perfeição possível. Eles até colocam isso algumas vezes, em algumas questões. Então esse quase aqui infinito é mais ou menos dentro do possível, dentro daquilo que é possível, que está muito longe. Então é um sentido bem interessante, bem forte essa expressão. E aí vamos à questão 171, que pergunta-se, em que se baseia o dogma da reencarnação? A verdade da reencarnação. Porque a palavra dogma, a gente tem que ter um cuidado com ela. É mais um aspecto da palavra. A palavra dogma, ela significa verdades. Dogma científico, uma verdade científica. Dogma científico, uma verdade científica. Mas no sentido teológico, a palavra dogma tomou um outro sentido. Ela deixou de ser uma pura verdade e passou a ser uma verdade imposta. Percebamos? Deixou de ser simplesmente a verdade e passou a ser uma verdade imposta. Dogma científico é uma verdade da ciência que não é imposta. Não é imposta. É uma verdade à qual se chegou. Então é um dogma científico. Uma verdade. Do campo teórico, uma verdade. Mas no sentido teológico, deixou de ser só verdade e passou a ser verdade imposta, mesmo que eu não
não entenda como verdade, não tenha cara de verdade, não tenha cheiro de verdade, não tenha jeito de verdade, tem que aceitar como verdade. Então, no sentido religioso, a palavra dogma não é aplicável nessa questão. A palavra dogma colocada aqui na questão 171 é no sentido de verdade. Verdade. Deixa eu até ouvir aqui, só um segundinho, se está fácil de pegar aqui, só um momentinho. Vou tentar pegar aqui só um segundinho. Peguei. Desculpe, né? Desculpem-me, mas eu disse, estamos em casa, todo mundo em casa, então estou com toda a minha liberdade. Aí levanto, sento, vou no... E aí fui pegar um livrinho, né? um livreto. Pequeno Dicionário Católico, de João Maia. Tá? Pequeno Dicionário Católico, de João Maia. Então vamos pegar aqui o sentido da palavra dogma. Para a ideia religiosa, tá? Para a ideia teológica, melhor dizendo. Né? Então vamos aqui na palavra dogma. 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 Decisão, decreto, em termos teológicos. Verdade divina que a Igreja propõe à nossa fé e na qual devemos crer sob pena de cairmos em heresia. Em heresia. Ponto fundamental e indiscutível. Olha, ponto fundamental e indiscutível. O que é indiscutível? Não se pode discutir. É diferente de incontestável. Incontestável não é o mesmo que indiscutível. Indiscutível não se discute, incontestável não se contesta, mas pode se discutir. Por que não se contesta? Porque é verdade. Então, eu não tenho como contestar, mas eu posso discutir, até perceber que não tem como contestar. Não tem como contestar. Embora possa se discutir. Então, esse pequeno dicionário católico de João Maia, ele traz essa ideia. E até vou abrir um espaço aqui também para pegar a definição de espiritismo nesse dicionário aqui, tá? Ó, no mesmo dicionário católico, aqui a palavra espiritismo. Então vamos ver aqui, só por curiosidade. Doutrina filosófica, às vezes ciência ou religião, que ensina, entre outras coisas ilícitas, a transformação da alma, a comunicação com o além e um conjunto de superstições prejudiciais à nossa fé. A maioria dos fenômenos que os médiuns provocam em suas sessões não passam de coisas explicáveis pela ciência, sendo que os outros constituem pura farsa e uns poucos são intervenção do demônio. Então eu trouxe as duas só para a gente perceber. Aqui é curiosidade, não vamos entrar nesse aspecto, né? Então está aqui só para perceber. Agora, o que é a palavra dogma? Verdade incontestável. Verdade incontestável. Diferente de verdade indiscutível. Diferente de verdade indiscutível. Perceberam então? Então o sentido da palavra dogma na questão 171 não é o sentido teológico. A reencarnação é incontestável, porém discutível. Pode se discutir e no final vai ver que é verdade. Vai se discutir, negar e no final vai ver que é verdade. Isso é que é incontestável. Entenderam a diferença? Incontestável, discorda, no final percebe que é verdade e não dá para contestar. Indiscutível, não se discute a respeito, tem que aceitar, ponto. Então, existe dogma no espiritismo? Porque muitos fazem essa pergunta. Não, existe sim, está lá na questão 171. Não, no sentido teológico não, mas no sentido de verdade científica, sem dúvida.
no sentido estrito da palavra, não teológico, não o dogmatismo teológico, mas o dogmatismo científico no sentido de verdade. Fábio, ele está perguntando o nome do dicionário. Fábio, chama Pequeno Dicionário Católico de João Maia. A edição que eu tenho é dos anos 70. Pelo meus cabelos brancos, dá para perceber porque que meus livros são lá dos anos 70, anos 80, né? Então, essa edição aqui é mais velhinha um pouquinho, tá? Então, não sei se esse dicionário continua sendo editado, tá? Aqui ele não tem nem a data da edição, tá? Não tem nem a data. Ele já começa assim, tá? É um livro que eu vou te ser sincero para todos vocês, é livro que esse dicionário eu ganhei na minha infância, tá? Isso aqui foi um presente da minha mãe, que era muito católica, e meu avô era muito espírita. Então, meu avô era espírita, minha mãe católica. Então, nos meus estudos religiosos, quando criança, eu ganhei esse livro. Ele está novinho assim, é porque ele está reencadernado, tá? É porque eu encapei novamente, mas ele as folhinhas são bem já amareladas, né? Mas é essa lógica, tá certo? Então eu tomei esse tempo de vocês, porque é preciso entender esse sentido aqui para que não caiamos em alguns absurdos teológicos, né? Então, em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Essa resposta aqui, gente, estamos quase dando 60 minutos, essa resposta aqui é onde está toda a base, é onde está todo o fundamento para a reencarnação. Por isso, a pergunta, em que se baseia a verdade da reencarnação? A verdade da reencarnação. Desculpe, só fazendo uma correção aqui, a pessoa perguntou de quem é o dicionário, né? João Maia, não confundamos com João Nunes Maia, que é o médium que psicografava lá as mensagens de Miramês e outros espíritos. Não confundamos, é João Maia, não é João Nunes Maia, tá certo? E a Florisbela nos lembra aqui, melhor ver no dicionário de A a Z, né? Dicionário Espírita de A a Z, uma edição da FEB muito boa, tá? E Kardec também tem, viu? No livro Manifestações Práticas, Instruções Práticas das Manifestações dos Espíritos, de Kardec, antes de escrever o Livro dos Médiuns, ele escreveu esse livro, Instruções Práticas das Manifestações dos Espíritos. Kardec, no final, tem um glossário. Ele tem um pequeno dicionário no final desse livro, Instruções Práticas das Manifestações dos Espíritos. No final tem um glossário, que ele traz algumas definições de palavras, que é muito interessante, porque aí é Kardec trazendo as definições, ok? Então essa questão 171 do Livro dos Espíritos, ela é o fundamento. Veja, em que se baseia a verdade, o dogma, a verdade da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. E olha só o que eles escrevem em seguida. Olhemos. Pois, se baseia na justiça de Deus. Pois, incessantemente dizemos, olha o advérbio, incessantemente dizemos, o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Olha que frase! Um bom pai sempre deixa abertas as portas do arrependimento para seus filhos, mostrando que Deus não é implacável, que a justiça de Deus é boa, que a bondade de Deus é justa, dizendo-nos então que o fundamento da reencarnação é justamente
a oportunidade que Deus nos dá de arrependimento e crescermos. A palavra revelação é justamente nesse sentido que o Fábio coloca aqui, né? Refere às leis divinas, sim, é o aspecto revelação, revelare, tirar o véu, né? Essa revelação. Essa é a frase mais importante. O bom pai sempre deixa aberta aos filhos uma porta, sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Essa palavra, um bom pai, quem usou essa expressão, gente? Lá no passado, o Cristo. Um Cristo. Não dizendo, chamando Deus por bom, sim. Veja Jesus dizendo às pessoas: quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus, sendo Ele toda bondade? O bom pai sempre deixa aberto. A parábola do filho pródigo, que alguém citou aqui, alguém trouxe esse exemplo aqui nos comentários, a parábola do filho pródigo. Não houve um arrependimento, não houve um retorno, não houve um recebimento, uma recepção. E o arrependimento, fruto de uma tomada de consciência, porque lá foi dito na parábola, caindo em si, pensou, voltarei para a casa do meu pai. A reencarnação é esse momento, essa oportunidade para tomada de consciência. A reencarnação a reencarnação é a oportunidade do retorno, o retorno no sentido de retorno ao caminho. É esse o sentido? Retorno ao caminho. Então, aqui nessa questão 171, nós temos, claro, onde se fundamenta. Não precisamos buscar nenhuma prova material. Citei aqui na live de ontem algumas frases de diversos povos que trazem a ideia reencarnacionista, mas nessa questão aqui nós já temos o fundamento. Sem a reencarnação, Deus seria injusto. Sem a reencarnação, Deus seria punitivo. Deus nos criou para sermos imortais e essa imortalidade ser vivida no inferno por um erro numa vida de acertos. A reencarnação é justamente essa oportunidade de nós repararmos nossos erros. E é por isso que quantas vezes forem necessárias, reencarnaremos. Quantas vezes forem necessárias, reencarnaremos. Porque uma porta está sempre aberta. O bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Sempre deixa. E olha aqui, olhemos. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Esse do que não dependeu melhorarem é naquela ideia de uma pena aplicada, de uma punição, melhor dizendo, aplicada. Aplicou a punição, vai para o inferno, acabou, nunca mais vai se melhorar. Aí a pessoa é imortal, o ser é imortal, e por causa de 60 anos vai viver imortalmente, sofrendo no inferno. Que lógica de Deus é essa? Isso não é lógica de Deus, isso é lógica dos homens, das pessoas. Então, sugiro que leiam com mais atenção, com mais devagar, essa resposta da questão, a questão 171 e a resposta nela contida. Vai nos dar o alento para poder dizer claramente: Deus é justo, Deus é bom, Deus não testa ninguém. Porque Deus testando, disse isso ontem aqui,
Deus testando? Para que Deus testaria se ele sabe o resultado? Deus é onisciente. Por que Deus testaria alguém se ele já sabe de antemão o resultado daquele teste? Deus vai testar? Quer dizer, eu vou testar para ver se o Simão vai se dar bem. Ele já sabe se eu me darei bem ou não. Então para que ele tem que testar? Não, é para a pessoa poder ganhar o céu. Tá bom, ele não testa todo mundo, só testa alguns, porque os outros podem ganhar o céu sem teste. Não há justiça, não há equidade. Não haveria equidade nas leis de Deus sem a reencarnação. Não haveria a equidade. Deus não agiria com equanimidade se não fosse pelas vias reencarnatórias. Por isso é a questão fundamental e é a única do tópico justiça da reencarnação. Ok? Vamos dar uma parada por aqui. Desculpe-me, nem todas as perguntas eu consegui ler, tá? Eu explico tudo isso aqui. No Facebook só aparece uma pergunta de cada vez, então nem sempre consigo. E aqui no Instagram aparecem 3, 4, dependendo do tamanho da pergunta. E nesse sentido, eu não consigo ler todas as questões, então, do Livro dos Espíritos, né? Não consigo, desculpe, todas as perguntas que vocês fazem a respeito do estudo aqui do Livro dos Espíritos. Então não é má vontade, não é que eu escolhi uma, escolhi outra não, tá? Ok? É porque eu não consegui lê-las na forma que passaram, na velocidade que passaram. E aqui encerramos hoje o nosso estudo. Amanhã alguém me perguntou, amanhã teremos? Não, amanhã não. Amanhã eu tenho uma live pela manhã, né, até a convite da Lâmia, que sempre está presente aqui conosco. A convite dela, amanhã às 11 da manhã, nós vamos bater um papo pelo Instagram, no Instagram dela, né, e no meu Instagram. Nós vamos bater um papo sobre família, né, sobre o lar como a melhor escola, né? Então é um bate-papo às 11 da manhã, né, pelo Instagram, não pelo Facebook, pelo Instagram. Vou bater esse papo lá, esse diálogo com a Lâmia, né, que é uma pessoa que está sempre aqui conosco, né, sempre ela está aqui comentando conosco. Então amanhã não teremos essa live do Livro dos Espíritos. No domingo, normalmente o nosso horário, às 10 horas, né? Então domingo às 10 da manhã, a gente segue com a live do Livro dos Espíritos e na próxima semana a gente volta ao ritmo normal, né? Quarta às 20 horas e domingo às 10 horas. Aí não teremos esse todos os dias não, tá? E peço desculpas às pessoas que me disseram, que eu recebi algumas mensagens dizendo, não gostei desse negócio todo dia, porque não dá para eu assistir todo dia. Então me desculpe, uma pessoa até colocou, não precisa de pressa. Não, nós não estamos com pressa. Apenas aproveitei a semana, né, e fizemos todos os dias. Mas como as lives, uma não consegui salvar, né, duas não, mas a gente fica salva lá no meu canal do YouTube, né? Fica lá salva. Então, desculpe os que não gostaram, né, desse intensivão. Mas voltamos a semana que vem no horário normal, né? Domingo às 10 horas da manhã e quarta-feira às 20 horas. Então, domingo às 10 e segunda às 20, né? E aqui então paramos. Boa noite para vocês, um bom sono, um bom descanso. Deus lhes pague por esse carinho, por essa educação com a qual vocês me tratam, né? Essa educação que vocês têm para comigo. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a família de vocês. E se Deus quiser, domingo, às 10 da manhã, estamos de volta com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Deus lhes pague, fiquem com Deus e até domingo, se Deus quiser.